Hey, fala, meus queridos rapazes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E aí, como é que vocês estão? Que dia? Eu não estou gostando dos dias que o mercado na parte da manhã está ficando ruim. Ou fica direcional ou fica lateral. Chega na parte da tarde, por volta ali de meio-dia, 1 hora da tarde, pum, o mercado parece que acorda. Mostra boas operações mesmo que demore pagar. Mas você, tá operando na parte da manhã? Tá conseguindo lucrar no movimento de abertura na maioria das vezes? Eu falo praticamente todos os dias, eu não gosto de operar na abertura. Mas parece que a abertura que tá dando os melhores trades, eu tenho que melhorar, eu continuo na paciência e surfando os movimentos mesmo que estendendo e muito a minha carga de trabalho aqui na frente da tela? Vamos entender com o tempo, tá? Mas e você? Como que você está se saindo? Tá tendo resultados? Tá conseguindo tirar dinheiro desse mercado dia após dia? E quando não? Tá quando perde dinheiro? Tá dentro do gerenciamento? Isso tudo é muito importante, certo? Paciência e atenção. Vamos aqui para nossa movimentação, vou explicar tudo para vocês, vou mostrar o operacional, vou mostrar a leitura, a visão, por que que eu fiz um trade, por que que eu não fiz outro trade, tá? Muita atenção aqui, muito conteúdo de qualidade para você. Quer participar da sala ao vivo? Link na bio. Já deixa aquele like, comenta, compartilha, porque isso me ajuda bastante a sempre trazer mais e mais conteúdo para vocês. Fechou? Paciência e atenção, vamos aqui, deixa eu tirar minha câmera pra gente bater um papo mais cabeça aqui, mais simplista, tá? Vou mudar aqui o nosso gráfico aqui para os 5 minutos, rapidinho. Você vai entender que nos 5 minutos as oportunidades, muitas das vezes, elas aparecem melhores, tá? Elas aparecem de forma mais objetiva e você precisa ter muita atenção. Isso aqui foi o dia de ontem. Nossa movimentação ela é simples, fim, mínima e máxima. Eu tinha o topo de ontem com o fundo de ontem também. Então eu tinha uma referência muito objetiva que o mercado, infelizmente, galera, infelizmente, o mercado já abre numa referência de extremidade. Ou seja, eu falei com vocês, numa movimentação, olha só, em uma movimentação de lateralização, que foi o que o mercado fechou ontem, eu não tinha direção, eu não sabia se o mercado era para cima ou se o mercado era para baixo. Por quê? Não rompeu nenhum topo importante, nem perdeu um fundo importante. Então a minha ideia para o pregão de ontem, para começar a operar hoje, era ficar observando onde iria ser a primeira manipulação. Você pode observar o sweep acontecendo aqui. E aí o mercado abre na região mais extrema. Infelizmente já abre caindo, não deu uma volatilidade, não deu um recuo para a gente efetuar a entrada, não deu nada, simplesmente queda livre. Felipe do céu, mas isso é ruim. É horrível, galera, é horrível. Para trabalhar dessa forma é muito complicado. Tiveram alunos que sim, se posicionaram, conseguiram já na abertura vender, porque acreditou nessa movimentação de queda, acreditou num cenário ali. É um pouco mais agressivo? Sim, mas se você consegue enxergar isso daí, tem que clicar. Não pode ficar com medinho, não pode ficar com receio, tem que executar. Como eu não faço trade de abertura, eu prefiro ficar de fora e esperar. E aí, às vezes, eu tenho que esperar até demais. O mercado simplesmente foi em linha reta, tá? Teve notícia aqui, o mercado veio caindo. Eu não faço nada, galera. A minha única região que era mais importante aqui, que eu tinha até mostrado para vocês e até pro pessoal, foi esse ponto unificado. Que se você for para um gráfico de 15 minutos é uma base, se você olhar aqui pelo próprio 5 é a base, mais um Fair Value Gap aqui, tá? Então são pontos importantes que o mercado poderia parar. E o que eu falo com o pessoal num movimento tão agressivo como esse, é entrar na confirmação. É entrar no risco numa movimentação como essa? Não. Confirmação. Felipe do céu, mas o mercado parou na base de baixo. Olha só, se você observar, deu um trade espetacular aqui nessa região aqui, mais barata foi um trade espetacular que o mercado agrediu com muita força, né? Subiu ali pouco mais de 400 pontos, bem interessante, subiu bem, deu uma oportunidade legal, mas assim, 100% na ousadia do movimento reto e direto. Eu não entrei, como eu não entrei, eu não tenho muito o que fazer. Se você observar no próprio gráfico de 1 minuto, bateu e voltou. Ele bateu e subiu. Eu vou fazer alguma coisa? Não. Até mesmo eu estava conversando com o pessoal lá na hora da sala ao vivo, que a gente ficou analisando esse movimento de queda. Aqui se tornou para a gente uma possibilidade de choque, mas pela estrutura, aqui era liquidez. Ah, Felipe, mas vocês não pensaram em comprar? Sim, galera, eu pensei em comprar. Eu marquei essa base aqui, eu marquei o order block, ele saiu, só que aí entrou a principal importância da leitura do preço. Subiu reto,
caiu reto. Eu vou fazer alguma coisa nessa estrutura aqui, sabendo que o mercado está para baixo, eu vou sair entrando no risco, no contra-tendência? De forma alguma. Por que eu não entrei? Pela forma como o mercado voltou. E aí eu fiquei analisando e a gente conseguiu identificar esse possível movimento aqui acontecendo, tá? Mercado fazendo a captura, mudando uma microestrutura aqui. Eu falei, poxa, isso aqui tá perfeito para mim. Vou tomar um risco uma vez. Já estava próximo do fechamento da sala ali, o mercado voltou, ficou sambando, sambou, demorou bastante até que estopou a gente ali com menos 75 pontos. Um saco, demora um tempão para tomar um risco, o mercado arma a oportunidade e acaba estopando a gente ali gratuitamente. E estopou e foi embora. Só que aí aconteceu de novo. Tinha ali a passagem da mínima do dia, tinha essa estrutura aqui que foi formada e habilitada e a gente acabou apostando numa nova oportunidade de mudança de característica. Mudança de característica. Vou até colocar aqui que eu não tinha colocado. Uma nova mudança de característica. Essa mudança gerou esse movimento. Eu, galera, vou ser bem sincero, eu estava com a estrutura de baixa. E a minha estrutura era esse topo com esse fundo. Era um movimento principal, era um movimento único. Com essa referência, vou até marcar aqui de forma mais expressiva aqui, ó, com essa referência, o mercado não tinha corrigido 50%. Então eu acabei mandando pro pessoal e mandei no grupo lá da sala que era a minha liquidez. E felizmente, a minha melhor referência de entrada estava nesse fair value aqui acima. Eu queria muito vender nesse fair value, vocês não têm noção. E aí meu desenho com o pessoal foi o seguinte, eu marquei assim, ó. Eu marquei assim, eu mandei na hora que o mercado fez esse caixotezinho, mandei essa captura de liquidez com oportunidade de venda e mandei esse movimento de compra caso não acionasse. Foi o que aconteceu, o segundo movimento. Não acionou essa região, veio aqui embaixo, capturou a liquidez, induziu pessoas a venderem aqui, deixou essa liquidez exposta e aí a gente acabou comprando nessa região aqui barata. O mercado demorou muito, mas acabou indo para o alvo. A parte da tarde está sendo mais interessante para operar, porque os trades estão mais simples de observar, mas está dando resultado independente. Na parte da manhã, às vezes você não faz nenhuma operação. Na parte da tarde, o mercado se confirma trades interessantes. Então você precisa só ter paciência para aguardar. Então, acabou gerando esse trade aqui. Fui um pouco omisso, né? Deveria ter estendido o alvo. O pessoal da sala lá conseguiu sustentar toda a operação aqui, ó. Jogou o preço com muita maestria lá para cima, para outra região. Eu estava em aula. E estando em aula, acabei perdendo, galera. Perdi essa operação de venda aqui, ó. Tanto no risco, porque o mercado estava em tendência de queda, tá? Operações no risco são operações feitas em movimentação a favor da tendência, então daria para vender no risco aqui, tanto na confirmação. Como que eu faria a confirmação? Olha toda a estrutura sendo formada aqui, olha o mercado fazendo reteste. Ah não quis pegar no choque formado, tá bom? O mercado não foi generoso com você, deu o boss e veio testar novamente outro FVG sempre acima dos 50%, sempre nas microestruturas formadas dentro de uma região extremamente validada. Você poderia pegar o primeiro trade sustentado, olha só, o mercado pagou ali, ou até agora pagando em quase 400 pontos, ou você poderia ter pego o reteste, que novamente o mercado teria andado aí mais de 300 pontos para você de forma objetiva. É simples. E aí, dentro do todo que o mercado está fazendo, se você não desse vendido lá da máxima do dia, eu não gosto muito desse tipo de operação, mas aqui é um trade muito legal que dá para executar. E aí, entre todo o cenário do dia, ao meu ver, é uma operação nessa região e essa segunda operação que a gente acabou pegando. Os ousados de plantão poderiam até posicionar na mínima do dia, mas aí eu teria essas duas referências aqui de forma objetiva. A compra para descer vendido, que muito provavelmente esse é o trade do pregão de amanhã, tá? O trade do pregão para o dia de sexta-feira, para a gente encerrar a semana com chave de ouro. Então, aqui nossa movimentação é mais um pregão que a gente tem até abrir um pouco o gráfico para falar com o pessoal que essa semana nós temos esse movimento. Esse é o nosso movimento da semana, ó. Segunda-feira o mercado fez esse topo, rompeu a própria estrutura do dia, tá? Não tô pegando a semana anterior, rompeu, fez a correção nos 50%, deixou muita liquidez aqui, tá? Muita liquidez. Essa liquidez se equipara a esse também ponto de liquidez que fez o rompimento daqui de baixo. Então você tem que ter muita atenção nesses detalhes. Rompeu para cima? Não. O mercado foi lá e rompeu a liquidez aqui do fundo. Então a expectativa ainda é
continuar. Felipe, eu acho que ele vai reverter tudo. Show de bola. Começou a reversão onde? Hoje, depois da liquidez, com esse possível choque, esse movimento de alta. Felipe, eu acho que agora o negócio vai cair, vai desabar mesmo. O que eu tenho que observar? Simples. Tá na estrutura de queda? Tá numa estrutura de continuação? Onde que está a sua referência de liquidez? Você pode deixar uma marcação semelhante a essa. Com o rompimento acontecendo, o mercado sobe para cair. Com a estrutura de alta para você gerar um movimento de compra, manipula essa linha de tendência e vai embora para a alta. Sexta-feira, não vamos fazer besteira, não vamos entregar um resultado semanal em um único dia e com paciência, tem muito contexto e resultado pra gente. Aqui no Menino Dólar, movimentação de mínima e máxima, tá? Você tinha essa estrutura, expectativa era capturar liquidez em extremidades. Numa dessas três, você pode observar o movimento acontecendo aqui, com toda a estrutura devidamente validada, tá? Felipe, se eu usasse esse order block, qual que era o contexto para comprar nesse order block? É simples, mas não é fácil. Por quê? Por que que é simples? Porque você tinha esse order block aqui da última referência do dia de ontem. Ponto final. Para efetuar essa compra, você já tinha que deixar marcado e executar na hora que o mercado chegou, independente de notícia ou não. Aí o que é que você tem? Essa referência aqui, eu vou ser muito sincero para vocês. No gráfico de 5 minutos, nós lá da sala estávamos conversando sobre essa estrutura. Eu gosto de trabalhar com o dia como referência para entrada. Mercado rompe, mercado gera nova referência, mercado deixa fair value aqui. Esse fair value, galera, eu coloquei minha ordem junto do order block. O fair value order block. Eu coloquei minha ordem junto do fair value order block. E infelizmente, o mercado não me acionou e foi embora. Muitos de nós lá na sala lamentamos essa operação, mas não teve muito o que fazer. Simplesmente acabou indo. Quando o mercado atingiu o alvo técnico, que era a máxima lá que tinha como um ponto de captura de liquidez do pregão de ontem, você pode observar o que? O rompimento foi como? Com pavio. Se rompe com pavio, das duas uma. Ou você vai fazer isso daqui, ó, e vai observar o próprio movimento da estrutura do dia. Opa, liquidez. Opa, choque. Opa, reteste é venda. Ou, se você não encontrou com facilidade esse movimento no 5, vai para o gráfico de 1. Vai para um gráfico menor, porque a região de extremidade é a região de você procurar oportunidade, seja de compra, seja de venda. Olha que leitura clássica, simples e objetiva que você tem aqui. O mercado fez a liquidez capturada, virou o movimento, testou o principal ponto e aí não tem nem conversa. Espero que você tenha aproveitado. Na estrutura contrária, tá? Você também teria a oportunidade de compra, que pelo minuto ela foi acionada. E aí foi muito do pessoal da sala lá que aproveitou essa operação aqui para entender o movimento, tá? Que foi o rompimento, a liquidez estruturada e a basezinha sendo testada. A depender até mesmo da sua ousadia, você poderia se posicionar de forma muito mais simples desde o FVG aqui de cima, tá? Mas aí você tem uma oportunidade mais tranquila. Como eu falei com vocês, quando eu tenho o gráfico de 5 minutos como a referência principal e um stop barato no próprio gráfico de 5, eu não tenho uma necessidade de descer no gráfico de 1, porque o gráfico de 1 minuto é mais para refino de stop, não necessariamente para ficar caçando entradas. As entradas no 1 minuto é para visualizar de forma mais objetiva. Mas se o stop do gráfico de 5, que é meu gráfico âncora de operações, já está barato, deixa o mercado trabalhar dentro dele. Fechou? Paciência e total atenção. E aí depois disso o dólar só caiu, não tem muito mais o que fazer, né? Você que ficou tentando comprar acabou se estabanando. A informação principal que eu tenho aqui no dólar, tá? Que eu preciso passar para vocês é o seguinte: se eu tinha essa estrutura de ontem, mínima e máxima, ele não rompe com o corpo real, só com pavio. Eu vou ficar comprando aqui embaixo? Eu vou procurar por compras? Não. A liquidez minha aqui vai ser a continuação, né? Porque aqui é um fundo duplo. E o principal, eu não vou ficar procurando por compras, porque sem rompimento, sem renovação de estrutura. Sem renovação de estrutura, mudou em algum momento a característica do movimento que era de alta, com expectativa agora para baixo. Infelizmente, fechamos novamente sem uma referência concreta de alta ou de queda. Então, Felipe, quero trabalhar com esse movimento completo. Eu prefiro pensar na liquidez no mercado, nas suas extremidades. Quero trabalhar somente com o dia de hoje para amanhã.
temos o primeiro rompimento. E o primeiro rompimento, característica de baixa, expectativa de induzir o pessoal a comprar e você efetuar a sua entrada. Quero acreditar na alta, o mercado está numa região barata da sua lateralização. Qualquer microestrutura do 1 minuto ou até mesmo após a captura dos 5 do fundo do dia, você pode apostar no movimento 100% comprador. Fechou? Paciência e atenção. Não desesperem, não endói do cabeção. É simples, mas não é fácil. Muita objetividade na hora de você clicar. Tamo junto, queridos. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!